Biblicamente, a gente observa que Canaã, ele era filho de Ham, um dos 3 filhos de Noé, e Canaã ele possuía outros irmãos por nomes Cuxi e Misraim, onde Cuxi fundou o Império Núbio e Misraim o Império Egípcio. Mas o que a Bíblia ela pode nos trazer de luz nessa questão de quem hoje seriam os descendentes dos antigos israelitas? Bem, as Escrituras nos mostram que os egípcios antigos e os israelitas são semelhantes na aparência. Por exemplo, José, filho de Jacó, governador do Egito, também Moisés e até Paulo, o apóstolo dos gentios, foram confundidos como sendo egípcios. José, pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram a inclinar-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Gênesis 42, 6, 8. Isso mesmo, os irmãos de José não conseguiram discernir seu próprio irmão e diferenciá-lo dos próprios egípcios que eram negros. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. Êxodo 2, 16, 19. Agora pensem, se Moisés fosse um homem branco, as mulheres midianitas não iriam o confundir como sendo um egípcio. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: Na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Atos 21, 37, 39. Novamente, se Paulo fosse um homem branco que falava o grego, ele seria confundido como sendo grego, não como um egípcio. Agora voltando, não só a arte egípcia e a Bíblia mostram a real coloração de pele dos antigos israelitas, mas também como os historiadores antigos e que foram contemporâneos da época dos antigos egípcios e dos antigos israelitas também assim o narram, como por exemplo, Aristóteles, filósofo, diz ele: aqueles que são muito negros são covardes, como por exemplo os egípcios e os etíopes, mas os excessivamente brancos também são covardes, como podemos ver pelo exemplo das mulheres. A coloração da coragem está entre o negro e o branco. Também Amiano Marcelino escreveu: a maior parte dos homens do Egito são morenos ou negros, com uma aparência descarnada. Amiano Marcelino, ele foi um historiador romano que viveu no século IV d.C. Outro artefato arqueológico muito interessante nessa questão, que está exposto no museu na cidade de Londres, representando o cerco de Laques, onde este retrata a invasão assíria no norte do reino de Israel. E isso é narrado também na Bíblia, em 2 Reis 18:13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então não resta dúvidas de como os israelitas dessa parte do reino são retratados. Agora, a maior parte do mundo hoje
pensa que os judeus atuais que habitam o estado político de Israel são os verdadeiros judeus descendentes dos israelitas da época bíblica, mas na verdade esses são oriundos da Europa, os chamados Askenazes, os tais sempre referem-se a si mesmos como judeus e reivindicam sobre si como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e supostamente tendo direta ligação sanguínea com os personagens bíblicos. Mas tal reivindicação é relativamente recente, datando do século XI d.C. Antes disso, registros históricos declaravam os Askenazes judeus apenas por crença religiosa e não por descendência semítica. Os antigos israelitas bíblicos não eram europeus. Em realidade, os Askenazes possuem vínculo direto com as tribos da estepe da Ásia, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, no antigo reino da Casária, antes de migrarem para a Alemanha e para a Europa Central e Oriental. A Bíblia fala lá em Gênesis 10:2-3. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Então os israelitas antigos, eles são provenientes de Shem, filho de Noé. E dessa linhagem de Shem habitou o Oriente Médio e partes da África. Agora, o mais contraditório nisso é que é um assunto proibido de ser abordado na internet. E como os Askenazes, eles rotulam e acusam as pessoas que os denunciam de antissemitas, sendo eles mesmos não sendo semitas. Por quê? Como eu disse aqui, eles são provenientes do reino da Casária, reino que era destinado à pilhagem, e que antes deles assumirem a religião judaica, eles eram pagãos, praticavam em sua religião feitiçarias e eram adeptos das escolas de mistérios oriundas de Babilônia. É uma tática muito usada na maçonaria para você destruir um inimigo. Você se infiltra no meio deles. Você usurpa e toma identidade. Também isso é conhecido lá na maçonaria como tática da quinta coluna. Você destrói o inimigo não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então aqui vale deixar bem claro, nenhuma citação de ódio no tangente aos Askenazes, nem contra povo algum. Inclusive, eu já conversei com pessoas que são judeus Askenazes, e esse homem mesmo, ele assumiu para mim em conversa, ele sabe que ele não possui, a família dele, um vínculo direto com os personagens bíblicos da linhagem semita, da linhagem dos hebreus. Eles sabem que isso foi construído ao longo do tempo, ao longo dos séculos, mas que hoje ele tem boa parte da sua família ainda vivendo na Israel política, ele tem família lá, e devido a todo o imbróglio colocado ali nessa questão entre os judeus e os palestinos, criou-se um mega problema, e fica difícil para eles saírem dali, porque já estão estabilizados ali. Então criou-se um grande problema. Inclusive, abrindo parênteses aqui, a questão da Segunda Guerra Mundial, a grande maioria, como judeus askenazes, eles estavam muito estabilizados na Europa. Eram empresários, banqueiros bem-sucedidos, e eles não queriam deixar a Europa muito mais desenvolvida para ir morar na então Palestina, antes do ano de 1948. Então a elite mundial forçou-os a tomar tal decisão, e aí promovendo a questão do nazismo, e vocês já conhecem parte dessa história. História essa que depois merece um capítulo à parte para ser analisada. Mas aqui é apenas um adendo. Agora vamos mostrar então toda essa questão sem as vendas do sionismo. O profeta Ezequiel, ele profetizou que os antigos israelitas seriam espalhados pelos 4 cantos da terra, caso não obedecessem a Deus e seguissem a sua lei. A própria Torá fala disso, em Deuteronômio 30, verso 2, verso 3. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ao longo da história, isso é uma prova tanto histórica quanto arqueológica. Os antigos israelitas, eles foram muito inconstantes, e eles serviram a outros deuses, Baal, Asherá, a rainha dos céus. Jeremias também retrata isso. E quando Jesus, ele aborda essa questão, por exemplo, em Mateus 24, verso 1, verso 2, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aqui Jesus está falando em relação à dispersão, à diáspora do povo judeu de sua época, como consequência por ter rejeitado o verdadeiro Messias. Então, o general Tito, no ano 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, e o pai de Tito, o imperador Vespasiano, o imperador romano, lideraram o exército de Roma para destruírem Jerusalém. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo, ele traz uma informação muito interessante. Ele diz assim: o general Vespasiano e seu filho Tito lutaram contra os judeus. Milhões de judeus fugiram para a África, entre outros lugares, fugindo da perseguição de Roma e da fome durante o cerco. Agora, vocês lembram no início do vídeo que eu falei da invasão e conquista islâmica no século VII, no século VIII, na África? Não bastasse isso. Os árabes e persas muçulmanos escravizaram os africanos do século VII ao século XIV. Foram 700 anos ininterruptos de conquista e dominação pela chamada África Branca do Norte. Agora, há uma busca histórica, e muitos historiadores estão trazendo documentos mostrando que não foi apenas os povos africanos do Oeste que foram escravizados e vendidos para donos de escravos nas Américas, durante o período das grandes navegações, entre os anos 1500 a 1900. Mas bem antes disso, como mencionado, desde o século VII até o século XIV, houve essa escravidão de árabes e persas muçulmanos sobre povos da África, no norte e no leste africano. Então, um paralelo que nós podemos traçar da atual situação desses povos africanos e dos muitos nativos, os índios, em todo o mundo, tanto nas Américas quanto na Austrália. Eles sofrem fomes, calamidades, guerras civis, e muitas dessas questões foram provocados pelos próprios europeus durante a partilha da África, entre Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Bélgica e Alemanha. Eles criaram nações artificiais, porque eles não respeitaram, sabe o que, na África? Quando eles foram fazer as divisas das nações na África, eles não levaram em conta aspectos linguísticos, culturais e etnográficos.
Então, tribos africanas que eram aliadas, irmãs, amigas e que tinham uma ótima relação entre si, foram separadas em nações diferentes. E, por outro lado, tribos inimigas, rivais, e que historicamente já tinham se envolvido em conflitos, foram mantidas dentro do mesmo território nacional. Aí nós entendemos e se explica por que constantes guerras civis, ainda nos dias de hoje, ocorrem na África. A mão europeia interviu muito negativamente dentro do continente africano. Agora nós temos que entender, quem são os verdadeiros inimigos? São os europeus? Não. É a semente da serpente, a elite mundial. E nós devemos combatê-los.